fazer um adentro aqui, a preocupação, a didática do Kardec. Não vim destruir a lei. Então, ele mostra aqui a aliança da ciência junto com a religião. É muito interessante, ele não descarta, e hoje teremos a doutora especialista, né, para falar para nós essa aliança entre a religião e que os bons espíritos a iluminem. Obrigada. Irmãos e irmãs, boa tarde. Como vocês estão? Bem? As mulheres aí estão satisfeitas? Como é que passaram aí o Dia da Mulher? Bem, graças a Deus. Meninos, uma salva de palmas para essas mulheres maravilhosas. Muito bom, obrigada também. Reencarnar em um corpo feminino é um privilégio, sim ou não? Eu estou satisfeita. É? Um desafio, não é? Temos aprendizados em corpos femininos e aprendizados em corpos masculinos. E existem aprendizados que são para ambos. Mas o nosso tema desta tarde é a aliança entre a ciência e a religião. Ou, como diz o texto, da ciência e da religião. Mas eu já começo perguntando, é possível unir esses dois pilares? Sim ou não? Já tivemos guerras por causa desse tipo de aliança? Até hoje, né? Mas será que o problema está na aliança? Ou, como a nossa irmã disse, o problema está no nível de quem faz essa aliança? No nível, né? Então, precisamos agradecer, primeiramente, a evolução da humanidade, a evolução espiritual, porque hoje, em pleno século XXI, podemos falar, podemos usar uma citação de Jesus, por exemplo, em um congresso científico, e podemos trazer à casa espírita descobertas científicas, sem haver perseguição de nenhum dos lados. Será? Vamos ver. Muito bem. Espera. Ah, pequeno detalhe, não ligou, né? Tem que ligar. Obrigada, Juquinha. Muito bem. Essa palestra será dividida basicamente em duas partes. Na primeira, eu vou trazer essa discussão que Kardec nos traz de maneira bastante clara como essa aliança deve ser. E nós estamos falando do século XIX, né, minha gente? Kardec já tinha essa visão. Kardec era um cientista por natureza, né, e todo o trabalho que ele fez na codificação foi feito um trabalho com base em cientificidade, claro, dependendo do nível da época. E depois eu gostaria de despertá-los para colocarmos em prática essa aliança. Então, me acompanhe. Lá no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um texto não muito denso, né, mas um texto pequeno, mas um texto riquíssimo, onde ele traz justamente essa reflexão, e ele já começa dizendo que a ciência revela as leis do mundo material e a religião revela as leis do mundo moral. Tranquilo. Mas ele nos dá essa diferença, já logo no começo, mas ele não vai aprofundar no que seria religião ou no que seria ciência, e esse também não é o nosso papel aqui. Mas ele sintetiza logo no começo dizendo assim: ambas têm o mesmo princípio, Deus. E elas não podem ter contradição. E essa simples contradição é fruto
de uma interpretação equivocada nossa. E isso não condiz com a verdade divina. Aí eu falei, pronto, então já nem vou questionar a questão de ser ou não possível essa aliança. Qualquer encrenca que existir nesse caminho aí é resultado de deficiência de interpretação nossa. Então ele continua. Ele chama de falsa incompatibilidade. Ele chama de observação defeituosa. Ele diz que há um exclusivismo científico e muitas vezes, eu até concordo com ele nesse aspecto, de que tanto os grupos ditos religiosos, estamos falando aqui religião enquanto instituição e não o religar, aquela conexão nossa com o Pai. Tanto os grupos religiosos quanto os grupos científicos seguem determinadas normas. É natural isso, para haver uma organização, afinal as pessoas têm diferentes níveis. Mas, quando ele fala em exclusivismo científico, é como se o grupo dos cientistas dissessem assim, olha, a nossa verdade é a única verdade e não há outra. Da mesma forma, o dogmatismo religioso que diz, essa é a nossa única verdade. Então, nós chegamos aí nesse ponto de entender que sempre que um determinado grupo diz que a minha verdade é a única e não há outra, começa, então, o fechamento para novos entendimentos. E os irmãos já perceberam que quando numa discussão entre duas pessoas, que deveria ser assim, o bom conflito, tese, antítese, para chegar à síntese, ou às vezes nem precisa chegar à síntese, o bom mesmo é a discussão entre tese e antítese, que é a dialética. Quando isso acontece, acaba virando briga, já viram isso? Quando um diz, a minha verdade é a que você precisa aceitar, e o outro diz, não, é a minha. Vocês já viram tanto que é difícil sair desse tipo de conflito? Então, esse texto ele nos ensina esse primeiro princípio importante. Nada de exclusivismo, nada de dogmatismo, porque senão nós não avançamos. E eu vejo esses dois pilares... Quem aqui já viu alguém, furador de cisterna? Hoje quase que a gente não vê, né? Furador de cisterna, já viram? Como que ele sobe da cisterna? Numa corda ou ele põe um pé lá, outro cá e vai subindo? Um pé lá e outro cá, mas pode ser pela corda. Mas se estiver dentro de um buraco, põe um pé lá, outro cá e vai subindo, não é? É fácil? Não é. Mas ele usa a própria pressão dos dois lados para subir. Se ele ficar só de um lado, ele demora a subir. Então, quando nós entendemos essa figura, nós entendemos que precisamos desses dois pilares para a nossa evolução. Porque precisamos evoluir em moralidade, em bondade e em inteligência. E cada vez que nós insistimos nessa dualidade, nós entramos em incredulidade de um lado e intolerância do outro. E fazemos inimigos do nada. E às vezes a gente até vê pessoas, o espírita, ele é conhecido por ler bastante, por estudar, ele é um estudioso, ele prima pela fé raciocinada. Mas às vezes a gente vê em determinados locais que literaturas científicas que falam do Evangelho de Jesus e que trazem até conceitos espíritas, não são aceitos. E aí isso é muito perigoso, porque a doutrina espírita é uma das únicas, talvez a única, que aceite no seu bojo esse aprofundamento científico para entender as coisas espirituais. Sabia, Juca, que tem lugar que não aceita o livro Minuto de Sabedoria? Porque não tem lá na ficha catalográfica a palavra espiritismo ou reencarnação? Um livro que é tão incrível, né? Tão maravilhoso, que é o Minuto de Sabedoria. Mas isso já não existe mais não, já acabou. Então,
nós precisamos abrir a nossa mente e sair desse buraco, né? Então, não podemos temer a literatura científica espírita, que traz para nós verdades espíritas. E aí, Kardec vem nos trazendo que, olha, nós estamos falando em 1860 até 1870, né? Ele traz assim, chegou o momento da integração entre ciência e religião. Porque a ciência precisa entender que muitos mistérios das religiões escondem eventos científicos que só agora a ciência está descobrindo. Que é, por exemplo, a influência da mitocôndria na saúde mental. Agora, sendo que André Luiz, já havia falado isso há muito tempo. Então, ele deixa claro que a religião precisa respeitar as leis da matéria, porque nós, encarnados, precisamos do entendimento da matéria para a nossa evolução. E que precisa haver cooperação e não competição. Mas, como não competir dentro daquele primeiro princípio que eu falei, que é do exclusivismo, né? Então, precisamos superar isso. E ele continua. Quais seriam as vantagens, então, de se unir esses dois? A fé dirige-se à razão. E, felizmente, eu vou colocar aí, né, então, e graças a Deus, a nossa doutrina nos ensina a termos, como eu disse, uma fé raciocinada, a não aceitarmos qualquer dogma de qualquer maneira, a entendermos quais são os princípios da ação e da reação, a entendermos como acontecem as leis morais, as leis divinas. Emídio, em sua tese de doutorado, que ele fez em Portugal, lusófona, de Porto, ele defende as leis de Newton na nossa vida moral. Qualquer coisa corrige. E diz que, da mesma forma que a ação e reação acontecem no mundo físico, ela acontece também, o efeito de ação e reação, acontece também na vida moral. E cedo ou tarde nós teremos essa devolutiva. Então, se nós tivermos essa união entre fé e razão, nós teremos uma outra compreensão da vida, uma outra forma de utilizarmos o materialismo com sabedoria, mas sem fazer com que esse materialismo, com que às vezes o ismo aí vem colocando a questão material como algo negativo, né? Com que as coisas materiais sejam úteis para a nossa evolução e não sermos escravos dela. E aí Kardec vem nos dizendo o seguinte, que nós estamos aí numa nova era, que estamos passando por uma revolução moral. Porque essa revolução moral, trazida então pela codificação, ela nos traz mudanças sensíveis e as pessoas passam a entender que para além dessa energia condensada, vista depois, há átomos. E que para além desses átomos, há um fluido cósmico universal que está em tudo. E que eu sou o indivíduo, a Ciara é um indivíduo, mas que a energia entre nós, a conexão entre nós, seres humanos, é o que faz com que o aprendizado aconteça. E isso elimina o individualismo. E isso elimina qualquer intenção de fazer mal para o outro. Então, ele diz que as mudanças sociais, com essa união, elas acontecem de forma inevitável. Porque passa-se a entender a conexão entre a matéria e o espírito. Entre o ter e o ser. Entre o estar, o permanecer e o evoluir. E ele diz que tudo isso é resultado da lei do progresso e que, cedo ou tarde, essa lei acontece. Mas que se nós nos colocarmos no fluxo de um rio, nós alcançamos uma distância maior. Mas se nós nadarmos contra a correnteza, é muito mais difícil, é ou não é? Até aí tudo bem? Então vamos lá. E ele nos diz o seguinte,
para que essa discussão toda, se há tempos que a literatura sagrada já vem trazendo bases morais para a nossa evolução, e tudo isso foi colocado num contexto político e que, teoricamente, já foi superado por alguns povos. Outros não, né? Outros não superaram ainda essa questão de ter um Deus, mas de ter alguém que interpreta à sua maneira aquilo que Deus traz. E é isso que nós temos que superar. Porque da mesma forma como lá na Grécia Antiga, Hermes Trismegisto subia o Olimpo e trazia as informações para as pessoas, e depois Moisés recebia os 10 mandamentos e outras instruções e levavam às pessoas, mas no meio do caminho tinha algumas interpretações próprias. Hoje nós sabemos que cada um de nós, por meio da oração, pode se conectar com a espiritualidade maior, com o próprio Cristo e até com Deus. E é por isso que muitas vezes podemos ter intercessores, mas nós temos um canal direto com Deus. Basta que nós consigamos entrar em sintonia com Ele. E tudo isso assusta mesmo quem tem dogmas, né? E a gente sabe também que Deus fala ao Espírito através dos sentidos, através da intuição. E que pode ser que nós tenhamos a necessidade dessa convivência espiritual. Temos. Temos sim. É importante a frequência à casa espírita. É importante a gente receber as instruções, orarmos juntos, recebermos o passe, participarmos dos trabalhos coletivos, trabalhos voluntários, para um bem maior. Porque isso nos ajuda na evolução coletiva. É claro que é a evolução individual. Mas sempre que nós nos integramos a outras pessoas que vibram mais ou menos na mesma faixa, é mais fácil para nós. A gente evolui de forma mais fácil. Mas eu trago para vocês hoje, até aí tudo bem? Ficou claro isso? Ok? Posso aprofundar? Então lá vai. Atenção. Os irmãos sabem que eu fiz um doutorado em Ciências da Religião e um doutorado em Ciências da Saúde. Então eu transitei nos 2 lugares. E os estudos, a princípio totalmente diferentes, com o passar do tempo eu fui percebendo que um se conectava com o outro. Quem aqui estava com uma dor de cabeça e fez uma oração e a dor de cabeça passou? Muitos de nós. Quem aqui estava sentindo um mal-estar e depois de um passe se sentiu melhor? Né? Muitos de nós. Tem uns grupos que fazem tratamento aqui, como é que chama? Sala Eurípides, não é isso? Socorro espiritual. Essa casa aqui é um pronto-socorro, né? Então, eu comecei a catalogar alguns estudos científicos que comprovavam essa conexão entre fé e razão, entre religião e ciência. E eu trouxe alguns para vocês. Esse estudo de pesquisadores de Harvard, eles pesquisaram 74 mil mulheres. E eles descobriram que mulheres que frequentavam serviços religiosos mais de uma vez por semana tiveram cerca de 33% menor risco de mortalidade ao longo do acompanhamento. Bom, isso prova por que os trabalhadores da irradiação vivem tanto. Vocês já perceberam? Eu trouxe, tem outros estudos, mas eu trouxe especialmente esse, sobre as mulheres, por ser o período que nós estamos comemorando o Dia das Mulheres. Depois pesquisem essa referência. E ainda apresentaram menor taxa de suicídio e depressão. Então, o que é isso? Conexão entre ciência e religião. Mais um? Uma meta-análise, ou seja, tem um estudo descritivo,
revisão integrativa, revisão sistemática, e a meta-análise, que é um tipo plus de estudos de revisão, estudos teóricos. Esse estudo trouxe que há associações consistentes entre espiritualidade e menor prevalência de depressão. Olha aí de novo. Menor abuso de substâncias como álcool, drogas, cigarro, etc. Maior resiliência psicológica, ou seja, de compreender melhor o que está acontecendo. E maior sentido de vida. Então, meus queridos, há uma conexão, e essa conexão pode muito contribuir com a nossa vida. Teoria e prática. Mais um. Foi descoberto também que práticas contemplativas associadas à espiritualidade, como essas que a gente faz, diminuem respostas inflamatórias, ou seja, melhora o nosso sistema imunológico, melhoram a regulação emocional, ou seja, adrenalina, dopamina, GABA, a serotonina, e influenciam a atividade cerebral relacionada ao bem-estar. Poderíamos passar a tarde toda aqui trazendo evidências científicas sobre essa conexão, mas já está bom. Recentemente, nós tivemos, os irmãos sabem, né, acompanham, nós tivemos o estudo da doutora Tatiana Sampaio, que é uma bióloga da UFRJ, e há anos que ela estuda a polilaminina. Ela estuda a laminina, e a polilaminina tem, quando você junta várias lamininas, você tem a polilaminina, que ela forma mais ou menos um andaime, onde existem lesões de coluna, por exemplo, ela forma um andaime, e esse andaime facilita a estrutura de novos neurônios, ou de conexão entre esses neurônios. Ela conecta. Estudem depois para vocês entenderem melhor, que eu vou fazer um resumo breve aqui. Então, o que ela faz? Ela estimula a regeneração, porque ela facilita a comunicação entre um e outro, por causa do espaço. Então, ela forma um andaime. Ela regenera circuitos dessa medula espinhal. Então, é um estudo que ainda está em desenvolvimento. Mas o que nos chamou a atenção? E da pesquisadora também? Como cientista, ela fala, olha, ela tem um formato de cruz, sim. O fato dela ter o formato de cruz, não sejamos inocentes a ponto de dizer que é o próprio Cristo ali dizendo, cada um com a sua fé. Mas os irmãos não acham muito interessante? E eu não tenho pudor nenhum de dizer aqui que Deus está em tudo. E eu volto à frase de Kardec dizendo que o que existe de material, o que existe na natureza, o que existe de estudo dessa vida material, está totalmente conectado com aquilo que existe na vida espiritual. Então, isso reforça a nossa fé? Reforça. Isso nos estimula a continuar fazendo novos estudos e a não desistirmos, mesmo nos casos das dificuldades da doutora Tatiana, que faltou verba, às vezes até para comprar tubo de ensaio. Nós não podemos desistir, precisamos acreditar. Isso é uma nova esperança para as pessoas? É. É uma conexão? É. Então, não tem problema. Porque o Cristo, Ele traz para nós essa conexão entre terra e céu, entre materialidade e espiritualidade, porque o tempo todo Ele traz para nós o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao semeador, o reino dos céus é semelhante a uma pérola, o reino dos céus. Ele tira o nosso pé do chão e nos leva para um plano mais alto, para o amor ao próximo, para a solidariedade, para a estruturação de leis mais justas, para a fraternidade, para a caridade. Mas como é que nós vamos fazer isso? Precisamos ler, precisamos estudar. Quantas vezes você sai daqui do salão e passa ali na livraria? Hoje eu vou pegar um livro diferente. A leitura é o que faz com que a nossa consciência, a nossa mente se desenvolva.
E por meio da leitura nós vamos nos colocando a serviço da espiritualidade maior, porque nós desenvolvemos a inteligência e nos conectamos com a nossa moral por meio da prática. Então não basta desenvolver o intelecto, não basta ser o cientista, aquele que leu, aquele que estudou, aquele que sabe. Aristóteles já trazia, ó, educar a mente sem educar o coração não é educar, gente. E não é só isso, não só a leitura de bons livros. Precisamos fazer isso como exemplo para as crianças, para os nossos filhos. Para que eles leiam e tomem o gosto pela leitura. É o e-book, é o Kindle, é o livro virtual, mas é o livro físico, principalmente. Não sei vocês, mas eu ainda gosto do livro físico. E na Bíblia, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, lá em Provérbios. E o pesquisador brasileiro, referência, educar é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa estruturar a nossa leitura. Estou acabando, né? Precisamos estruturar a nossa leitura. Não é só livros que estimulam a razão, não. Imagina essa cadeira. Se você estiver sentado numa cadeira de 4 pernas e uma cadeira estiver curtinha, vai tombar, não vai? Se essa cadeira tiver só 2 pernas, nem fica, não é? Então, a leitura, ela precisa ser estruturada como uma cadeira de 4 pernas. Uma perna é a leitura profissional, que é a leitura da razão. A outra perna, leitura espiritual, que vai desenvolver a nossa fé e a nossa intuição. Outro tipo de leitura emocional, que é a relacional. E a leitura de manutenção da saúde. Às vezes a gente passa uma encarnação inteira e, sim, a gente passa pela escola, né, e lê livros didáticos, mas a própria escola estimula a ler livros paradidáticos. E temos uma estante enorme de livros, mas livros, às vezes, que só privilegiam 2 pernas dessa cadeira. Hoje você vai chegar em casa e vai dar uma olhada nos seus livros, né? Se tem uma quantidade adequada dos 4. É bom ler, ok, Napoleão Hill, né? Como enriquecer, ótimo, está lá dentro, ó, marca um pontinho. Ler a literatura espírita, que a gente sempre lê, os livros da codificação, coleção André Luiz, Tratado dos Evangelhos, O Poder das Memórias, tem ali, viu, gente? Sim, mas ler também livros para desenvolver inteligência emocional. E livros de como se alimentar bem, como fazer atividade física. A gente precisa ler esses 4. Como é que está a biblioteca de vocês aí? Está equilibrada? Cadeiras 4 assim, certinhos? Tá, né? Então, vamos lá. Vou passar aqui. Pronto. Mas, a gente fala, às vezes, do mundo ideal, né? Mas a realidade, às vezes, não nos dá esse tempo para nós fazermos isso com tranquilidade. Então, são as crianças e os adolescentes, às vezes, que deveriam ler, mas, às vezes, eles passam por pressões, por bullying, né? Nós mesmos, os adultos, às vezes, no trabalho, não temos tanto tempo para a leitura. Mas, se nós reservarmos pelo menos 1 hora por dia, nós vamos conseguir fazer essa conexão entre religião e ciência e podemos desenvolver. Isso aqui eu já falei. E talvez até com o passar do tempo, a gente consiga fazer da nossa linguagem cotidiana o uso de máximas, né? Máximas são aquelas, no decorrer do diálogo, como é bom a gente dialogar com uma pessoa e a pessoa traz sempre conhecimento. E se na hora você não se lembrar de nenhuma frase que você leu, usa de Sócrates. Só sei que nada sei. Pronto. E como nós estamos ainda nos fluxos da Semana da Mulher, eu trouxe uma da ministra Carmen Lúcia. Nós, mulheres, ficamos 2000 anos caladas e nós queremos ter o direito de falar. Calada sim, né? Levante a mão quem é uma mulher calada. Conhecem alguma? Lá em casa eu falo menos, né? Agora imaginem, então. E aí? Apenas ter boas ideias não muda o país.
Eu poderia ter trazido aqui várias mulheres hoje. Madre Teresa de Calcutá, Maria, Susana, que contribuiu com as viagens de Jesus. Muitas mulheres, há muitas mulheres maravilhosas. Recebi um vídeo essa semana, você me enviou, das mulheres do Espiritismo. Quem viu? Feito por inteligência artificial. Que maravilha! Deus abençoe a pessoa que fez isso e também abençoe a pessoa que inventou a inteligência artificial. Muito legal. Parabéns. Então, como é que nós vamos fazer para ler mais livros? Leia de forma individual, agora vou passar mais rápido. Leia de forma individual. Tenha livros sempre por perto. Livros dentro daqueles 4 aspectos. Tem um na cabeceira, um sempre por perto. Mas leia também de forma coletiva, participe de clubes de livros. E uma dica importante, não tenha pressa de terminar o livro, deixa ele fazer digestão. Leia uma parte, coloque em prática, depois volte e leia de novo. Existem livros que eu estou lendo há 3 anos, porque não dá para avançar. Não tenho maturidade para avançar. Não entendi direito ainda. E se depois você já tiver lido bastante, comece a escrever. Escreva. Está difícil, está complexo? Comece a escrever. A escrita ela é terapêutica. Comece escrevendo um diário. Não precisa mostrar para ninguém. Vai escrevendo. Vai escrevendo. Conte, faça crônicas, contos. Escreva poemas se quiser, mas escreva, porque escrever organiza a mente. Não deixe para escrever no momento de desespero. Isso não vai ser bom. Escreva todos os dias um pouquinho. Escreva para o futuro, se a humanidade de hoje não tiver nível para entender a sua escrita. Olha, esse é meu livro número 40, que vocês já conhecem, O Poder das Memórias. Tem lá na livraria. Eu trago as minhas memórias. Algumas memórias minhas, conectadas com a neurociência, porque eu sou professora do 3º período lá do curso de medicina, então é neurociência, vocês já sabem, já fiz palestra aqui. E ele traz informações e conexões entre ciência e religião. E, para finalizar, já passei do horário aqui, para finalizar, eu trago para vocês, mulheres, essa frase. Deixar ir é ter a sabedoria de quem sabe que não pode controlar tudo. Muitas vezes nós precisamos, sim, de evidências científicas, precisamos, sim, da fé no nosso dia a dia, precisamos de uma profissão de fé, que é isso aqui, frequentar a casa, é estar entre os irmãos. Mas muitas vezes nós estamos no meio das pessoas e estamos sozinhos. Sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhas. Nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos espíritos protetores, temos pessoas que oram por nós o tempo todo. Tem pessoas aqui que vão às casas das pessoas para fazer oração, que eu sei. E qualquer dificuldade que você, mulher, estiver passando, aqui existe um grupo que pode te amparar, que pode te acolher, que pode te aconselhar, que pode fazer aconselhamento individual, aconselhamento familiar, tratamento a psicólogos. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é sinal de fortaleza. E você pode escolher. Estamos nesse planeta para aprender a escolher. Até criança, bebezinho, quando você vai colocar uma coisa na boca que ele não quer, o que ele faz? Não é? Então, precisamos aprender a escolher. Se escolher ou escolher errado, aprenda a lição e escolha da maneira correta depois. Então, eu quero que você repita comigo. Eu posso. Eu posso escolher. Eu liberto. Eu me liberto. Muita paz. Que Jesus abençoe vocês. Feliz Dia das Mulheres mais uma vez, que foi ontem. Nós